Então, vocês estão preparados para iniciar a aula? Não. Não. Como assim, gente? Abram seus cadernos, peguem suas canetas coloridas, né, Fábio? Pois é. Pega seus cabelos coloridos. É, eu tô vendo, tá com o cabelo lindo, Fábio. Obrigada, prof. Tá só com rosa por baixo ou tem outras cores? Não, é só rosa. Ficou muito legal. Obrigada. Vamos lá então, gente? Estamos com Vamos. 17 participantes, tínhamos 18, não sei o que aconteceu, alguém caiu, mas enfim. Vamos lá. Aí. Gente, então, eu já comecei a gravar, já? Então tá bom. Então, ó, gente, então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a geração de potencial de ação, sobre como que os neurônios funcionam, como que esses estímulos elétricos, eles são transmitidos através dos neurônios, que compõem aí o nosso sistema nervoso. Então, a gente veio falando na aula passada, nas aulas passadas, sobre o potencial de membrana, né? Sobre como o potencial de membrana surge. É importante a gente entender como que o potencial de membrana se estabelece, para a gente poder entender daqui para frente como que ele é alterado, tá? Então, a gente tem aqui, eu vou só colocar vocês no mute, para a gente não ter interferência dos outros sons, tá? Mas quem quiser falar, tira do mute e pode falar. Então tá. Então é interessante a gente entender como que o potencial de membrana ele se estabelece, porque é a partir do potencial de membrana que a gente começa a entender essas diferenças de distribuição de cargas elétricas entre meio intra e extracelular e diferença de distribuição dos íons entre o meio intra e extracelular. A gente também começa a entender, quando a gente começa a ver a despolarização da membrana. Tá pegando aqui também, eu não sei o que faço, não sei para onde que eu corro. A gente também começa a entender, quando a gente estuda a despolarização da membrana, a importância das proteínas presentes na membrana plasmática. Proteínas canais que vão permitir, com a sua abertura, o fluxo de íons através dessas proteínas. E é esse fluxo de íons que vai causar a alteração do potencial da membrana. E aí a gente vai ter essas alterações podendo gerar o potencial de ação. Calma aí que tem alguém falando no chat, que foi? Tira o som aí, Rafa. Então, tem algumas pessoas, eu acho que eu vou colocar assim. Mute all participants on entry. Pronto. Pronto. Aí. Então, são essas alterações do potencial de membrana que são chamados de potenciais graduados. Os potenciais graduados a gente viu na aula passada. Então, o potencial graduado, ele é uma alteração do potencial de membrana, mas que ainda não é potencial de ação. O potencial graduado, ele está relacionado ao estímulo que o neurônio sofre. Então, estímulos táteis, estímulos químicos, luminosos, sonoros, são estímulos que vão gerar nos neurônios sensoriais, inicialmente, potenciais graduados. Os potenciais graduados, eles têm intensidade de acordo com a intensidade do estímulo. Então, quanto mais forte o estímulo, mais forte o potencial graduado. E aí, esse potencial graduado, ele pode ser excitatório ou inibitório. Os potenciais graduados, eles se espalham ao longo do corpo celular do neurônio e eles perdem força com a distância e com o tempo após o seu início.
Então, eles perdem força. Da mesma forma, eu costumo trazer aqui, para simplificar o nosso entendimento de potencial graduado, de uma pedrinha que a gente taca na lagoa. Então, uma vez que você joga uma pedrinha na lagoa, o que que acontece? Criam aquelas ondas ao redor do ponto aonde a pedrinha caiu. E essas ondas, elas vão diminuindo a sua intensidade conforme elas se espalham na lagoa. Da mesma forma, é um potencial graduado. Então, uma vez que um potencial graduado, aqui nessa figura está mostrando isso para a gente. Então, uma vez que o potencial graduado surge na membrana plasmática de um neurônio, ele vai se espalhar ao longo do corpo celular. E aí ele vai ser mais forte quanto mais próximo do ponto de origem. E ele vai perdendo força conforme ele se afasta do ponto de origem, tá? O que é essa força? Essa força é a quantidade de milivolts que o potencial graduado tem a capacidade de alterar. Milivolts do quê? Do potencial de repouso da membrana plasmática. Então, se a gente tem um neurônio que está sem atividade elétrica, toda a membrana plasmática do corpo celular dele está com um potencial de membrana que é igual ao potencial de repouso, que é lá de menos 70 milivolts. Quando surge um potencial graduado excitatório na membrana plasmática do neurônio, como está mostrado aqui nessa figura, esse potencial excitatório ele vai permitir a despolarização da membrana. Se ele é excitatório, ele despolariza a membrana. Despolarizando a membrana, qual íon é capaz de fazer isso, né? O sódio. Então, o sódio entrando para o meio intracelular a favor do seu gradiente de concentração, ele vai permitir a despolarização da membrana. Então, a despolarização da membrana ela vai ser mais intensa próxima ao ponto de origem. Então, vamos imaginar, se a célula estava em repouso no potencial de menos 70 milivolts e surge um potencial excitatório, graduado excitatório, o potencial da membrana, que era menos 70, pode ir para menos 50, menos 40 milivolts. Ou seja, aproxima o potencial de repouso da membrana para valores mais positivos de potencial de membrana, tá? Isso é um potencial excitatório. E aí, se eu estou analisando esse potencial, se eu estou com um eletrodo aqui, ó, analisando o potencial nesse ponto B, e eu coloco outro eletrodo aqui, mais distante um pouquinho, nesse outro ponto, eu vou perceber que a alteração do potencial de repouso da membrana plasmática nesse ponto fez com que a membrana chegasse em menos 50 milivolts, por exemplo. Mas aqui nesse outro ponto, um pouco mais distante do local de estímulo, a membrana plasmática não conseguiu chegar a menos 50. Por quê? O potencial graduado ele perde força ao longo do tempo e da distância, né, do seu ponto de origem. Então, o potencial aqui da membrana saiu de menos 70, potencial de repouso, para menos 65. Ou seja, alterou menos o potencial de repouso do que no ponto mais próximo do ponto de origem, do potencial graduado excitatório, tá? Então, essa é uma característica dos potenciais graduados. Opa. Aí. Então, o potencial graduado ele pode ser excitatório, despolarizante ou inibitório, hiperpolarizante. Os potenciais excitatórios, despolarizantes, eles abrem canais de sódio. E os potenciais inibitórios, eles são hiperpolarizantes. E como eles fazem isso? Abrindo canais de potássio ou cloro. A força do estímulo original, que causa o potencial graduado, está diretamente relacionado com o número de canais abertos. Então, se eu tenho um potencial graduado excitatório forte, eu vou ter a abertura de uma grande quantidade de canais de sódio. Muito sódio entra na célula e despolariza a membrana com grande intensidade. Agora, se eu tenho potencial inibitório fraco, o número de canais de potássio que vão se abrir vai ser menor. Menor quantidade de potássio sai da célula, ele hiperpolariza com menor intensidade a célula. Eu dei aí dois exemplos, né? Um excitatório e um inibitório, de grande e de pequena intensidade.
para mostrar para vocês assim esse efeito do potencial graduado, né? Essas características do potencial graduado, que é o quê? A intensidade é variável com a intensidade do estímulo, a intensidade do potencial graduado é variável de acordo com a intensidade do estímulo inicial, e que esse potencial graduado ele perde força ao longo do tempo e da distância após seu ponto de origem, a partir do seu ponto de origem, tá? Então, mas isso a gente já viu aula passada. Aí, então, aqui, o que está mostrando? O que é importante? Por que a gente fala potencial excitatório e potencial inibitório? Por quê? Porque os potenciais graduados que vão induzir ou não o surgimento do potencial de ação. E aonde, como que eu sei se ele vai induzir ou não? Eu preciso fazer a somatória dos potenciais graduados que estão atingindo o neurônio num determinado momento. Aonde que é importante que essa somatória seja realizada? Nessa região do neurônio que é chamada de zona de disparo, nessa figura, também pode ser chamado cone de implantação, zona de gatilho. Então, dependendo do autor, essa região tem um nome diferente. Aqui na figura, zona de disparo. Então, na zona de disparo, é importante a gente saber a somatória dos potenciais graduados excitatórios e inibitórios, para a gente poder dizer se nesse neurônio vai ter a origem de um potencial de ação ou não. Por quê? Porque aqui na zona de gatilho, zona de disparo, existem canais da membrana plasmática que são dependentes dessa voltagem que os potenciais graduados causam nessa região. Então, vamos por partes. Ó. Como esses canais presentes na zona de gatilho, eles são dependentes de voltagem, é necessário que seja atingida uma voltagem mínima nessa região. Essa voltagem é chamada de potencial limiar, atingidas para que esses canais se abram. Os canais dependentes de voltagem. Então, olha lá. Os potenciais graduados que surgem lá nos dendritos e se espalham pelo corpo celular do neurônio, eles devem se somar na zona de gatilho. E se a soma atingir o potencial limiar, um potencial de ação será deflagrado. Então, quando a gente soma os potenciais graduados lá na zona de gatilho, e esses potenciais graduados atingem o potencial limiar, ou a somatória dos potenciais graduados fica acima do valor do potencial limiar, a gente tem o que é chamado de estímulo supralimiar. É um estímulo acima do potencial limiar e que vai levar à geração de potencial de ação. Agora, se o potencial limiar não for atingido, somou-se os potenciais graduados, somou, e não atingiu o potencial limiar, a gente fala que o estímulo que ocorreu sobre o neurônio foi sublimiar. Abaixo, né? Sub, abaixo e supra, acima. Limiar está se referindo ao potencial limiar. Tranquilo? Então, esta figura, e essa figura aqui, está mostrando justamente isso. Então, olha só. A gente tem nesse primeiro neurônio aqui, ó, 3 potenciais, 3 sinapses acontecendo. Sendo que todos esses... Ai, lá vem, gente. Hello! Pronto, tchau. Fica aí. A gente tem, então, 3 potenciais acontecendo sobre o neurônio. No primeiro neurônio, são 3 potenciais graduados excitatórios, tá? Então, eles têm valor positivo. Então, observem no desenho da figura que até o tamanho das flechinhas, ele vai variando ao longo do ponto de origem do potencial graduado. Por quê? Porque vai perdendo força ao longo do espaço e do tempo. Então, as flechinhas diminuem de tamanho justamente para mostrar isso. Só que o que acontece?
Chegando aqui na zona de gatilho, ou chegando no ponto onde esses potenciais graduados se encontram, eles estão correndo ao longo da membrana plasmática. O ponto onde eles se encontram, ocorre a somatória desses potenciais graduados. E aí, como a gente está falando de 3 potenciais graduados excitatórios, observem que 3 flechinhas pequenas acabaram formando uma flecha maior, claro, porque somaram os 3 potenciais graduados. E aí, essa flechinha maior, ela também vai perdendo força ao longo do tempo, até ela chegar na zona de gatilho. Observem aqui que, nesse primeiro caso aqui, o potencial de ação surgiu, tanto que tem uma flechinha mostrando aqui, ó, que o potencial de ação se deflagra, tem início ao longo do axônio, e ele vai se distribuir ao longo do axônio, tá? Por quê? Porque a somatória desses 3 potenciais graduados excitatórios fez com que, na zona de gatilho, o potencial limiar fosse atingido. Atingiu o potencial limiar, atinge a voltagem necessária para que os canais de membrana dependentes de voltagem se abram. E aí, se ele se abre, ele vai permitir o fluxo de íons. Tranquilo? Agora vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, ó, aqui embaixo, a gente tem 2 potenciais excitatórios e 1 potencial inibitório, graduados. Vão se distribuir ao longo do corpo celular do neurônio a partir dos seus pontos de origem. Vão perdendo força ao longo do tempo e espaço. A mesma coisa o potencial inibitório. Vai perder força ao longo do tempo e espaço. Vão se somar a partir do ponto em que eles se encontram. Opa, aqui. E aí o que vai acontecer, como a gente tem 2 potenciais excitatórios e 1 inibitório, a gente vai ter um potencial final da somatória que é um pouco menor do que esse grandão que a gente viu no primeiro exemplo. Claro, por quê? Porque a gente tem 2 excitatórios e 1 inibitório. Ou seja, o potencial da membrana vai ficar menor do que aquele que a gente encontrou nesse primeiro exemplo. Tá, o que vai acontecer? Chegou na zona de gatilho, um potencial de membrana que é menor do que o potencial limiar. E aí, o que vai acontecer? Não vai ocorrer o potencial de ação. Tudo bem, gente? A gente já tinha falado um pouco disso e eu acho que agora ficou bem mais claro, né? Espero, digam aí, o que vocês acharam? Deu para entender isso? Deu, prof. Deu? Sim. Prof, qual que é o nome mesmo quando ele não atinge o potencial limiar? Sublinear. Vou voltar aqui na figura para te mostrar, ó. Aqui, ó. Sublimiar Ah, tá. é abaixo. Quando o potencial de ação não é atingido. Quando o potencial limiar não é atingido, é sublimiar. E quando ele é atingido, é supralimiar. Tá bom, prof. Obrigada. Nada. Mais alguém? Não. Que bonitinhos, todos escrevendo, fofos. Então, tá bom. Então, vou dar continuidade. Opa. Aí. Então, ó, gente, esse gráfico aqui, observem porque a atividade de vocês lá no estúdio pede justamente para vocês fazerem esses gráficos. Então, observem esses gráficos. Isso é muito importante, isso cai em concurso público, isso vai cair nas provas de residência de vocês com certeza, isso vai cair na prova do bimestre. E, além de tudo isso, entender esses gráficos ajuda a gente aí a compreender melhor a vida, tá? Porque a gente desenvolve habilidades que são muito importantes para a gente interpretar a vida também. Então, prestem atenção. Ó, é simples, não é nada difícil. O que esse gráfico está mostrando? Aqui, a gente tem o potencial da membrana no eixo Y e no eixo X a gente tem o tempo.
em milissegundos, uma unidade pequena de tempo. Por quê? Porque esses eventos de despolarização da membrana e repolarização, eles acontecem de forma muito rápida. Então, por isso a gente mede o tempo em milissegundos. Beleza. E o potencial da membrana em milivolts também, né? Porque a unidade é muito pequenininha. Não é que nem 220 volts, 110 volts que a gente tem ali na tomada, né? Então, são milivolts, né? A gente tem corrente elétrica percorrendo nosso corpo, mas são alterações muito pequenas, tá? Não é que nem colocar o dedo na tomada. Tá, então vamos lá. Ó, potencial de membrana, então. Aqui, no eixo Y, está mostrando o quê? Menos 70 é o potencial de repouso da membrana plasmática, é quando o neurônio está inativo. E menos 55 milivolts é o valor do potencial limiar. Tá? Então, o que acontece? Um primeiro potencial graduado aconteceu nesse tempo aqui, ó. No tempo x1. E esse potencial graduado chegou lá na região do cone de implantação, da zona de gatilho, com um valor menor do que o valor limiar. Depois, num tempo 2, x2, aconteceu um outro potencial graduado na célula. Esse potencial graduado chegou lá no cone de implantação com o mesmo valor do potencial graduado anterior. Perguntas para vocês. Esse potencial graduado que aconteceu, A1 e A2, são excitatórios ou inibitórios? Inibitórios? Inibitório? Quem dá mais? Se ele fosse Excitatório, excitatório, eu acho que ele é mais um excitatório, porém ele não Porque ele- atingiu o limiar necessário. ele tá aumentando. Mas não pode ter somado com algum inibitório para diminuir e não atingir o limiar? Ó, vamos imaginar assim, que aconteceram só esses dois potenciais graduados nesse momento. Só esses dois. Não vamos pensar em inibitório agora. Vamos pensar que aconteceu A1 e A2 apenas. Tá. Agora, A1 e A2 são excitatórios ou inibitórios? Por quê? Excitatório, né? Excitatórios. Porque Ele tá despolariza, aumentando. né? Porque senão não teria gerado nada. Excitatórios. Por que que são Se excitatórios? aproxima do positivo. Porque por mais que tenha Que aumentado ele pouco, né? despolarizou Ele despolarizou, a membrana. Isso, gente. Observem que a membrana plasmática ela está sendo despolarizada, ó. Então, sai do valor de menos 70 e vai para um valor mais positivo. O zero não está aqui em cima? O valor zero do gráfico está aqui em cima, né? Então, ó, sai de menos 70 e fica mais próximo de zero. Então, houve despolarização da membrana. Se houve despolarização, é um potencial graduado? excitatório. Excitatório, muito bem. Tá? Agora a pergunta número 2. Esse potencial, ele é supralimiar ou ele é sublimiar? Sublimiar. Sublimiar. Então, esse potencial graduado causou potencial de ação no neurônio ou não? Não causou. Muito bem. Isso aí, arrasaram. Agora vamos para uma segunda parte. Esse outro gráfico aqui. Então, ó, de novo, a gente tem nesse gráfico potencial de membrana no eixo Y, tempo no eixo X. E a gente tem dois estímulos, X1 e X2, que causaram despolarização da membrana plasmática. Despolarização A1, que vem até aqui, e despolarização A2, que veio até aqui. Pergunta. Os estímulos X1 e X2 geraram potenciais graduados excitatórios ou inibitórios? Excitatórios. excitatórios. Exatamente. Por quê? O potencial de membrana sai de menos 70
e vai chegando, vai subindo, ficando mais positivo até chegar no menos 55. E agora, ele é supralimiar ou sublimiar? Supra. Supralimiar, tá? Uma vez atingido o potencial supralimiar, vai acontecer esse outro evento aqui todinho, ó, na membrana plasmática. Esse evento aqui todinho de alteração da voltagem da membrana plasmática é o que é chamado de potencial de ação. E agora a gente vai entender o que são todos esses eventos aí de despolarização, repolarização e hiperpolarização da membrana plasmática que compõem o potencial de ação, tá? Mas observem aqui, ó. Mais um detalhe aqui. O potencial, nesses gráficos, o que eles querem mostrar é que a despolarização da membrana causada pelo estímulo X1 e a despolarização da membrana causada pelo estímulo X2, eles tiveram intensidade igual, tanto nesse gráfico quanto nesse gráfico aqui. Só que qual que foi a diferença aqui? Foi a distância temporal que existiu entre esses dois estímulos. Então, olha só. X1 aconteceu aqui e daí depois de um tempinho aconteceu X2. Com isso, a força de despolarização da membrana plasmática do estímulo X1, ela surgiu e ela se perdeu. E daí depois de um tempo surgiu o estímulo X2, que fez a membrana também despolarizar e repolarizar. E aí, esses dois eventos estimulatórios, excitatórios do neurônio, não foram capazes de se somar, porque ocorreram em tempos muito distantes. Agora, quando a gente coloca o estímulo X1 e X2 de mesma intensidade, só que eles ocorrem num período mais curto de tempo, o que aconteceu aqui? Deu tempo dessas alterações da voltagem da membrana plasmática se somarem. E aí, quando esses dois estímulos excitatórios se somaram, deu tempo de atingir a somatória desses dois eventos, deu força suficiente para que fosse atingido o potencial limiar. E aí, por isso, a gente teve a deflagração do potencial de ação, tá? Então, esses dois gráficos aqui, eles mostram pra gente que os estímulos, primeira coisa, o potencial limiar tem que ser atingido para o potencial de ação ser deflagrado. E em segundo lugar, ele mostra a somação desses potenciais graduados no período correto que fizeram com que o potencial limiar fosse atingido. Se esses potenciais excitatórios estivessem acontecendo em tempos muito diferentes, muito distantes, não ocorreria a somação deles, porque eles se perdem ao longo do tempo, né? E aí a gente não alcançaria o potencial limiar, que foi o que foi mostrado nesse primeiro gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui ele tem bastante informação neles, assim, mas ajuda a gente a entender essa questão dos potenciais graduados, né? Estímulo X1 gerou um potencial graduado, o que é o potencial limiar e o que é somação temporal de potenciais graduados. Tudo bem? Ao longo dos vídeos, eu coloco alguns links assim de vídeos no YouTube que auxiliam vocês a entender melhor esses conceitos, tá? Então, se vocês entrarem nesse vídeo depois ali, vocês conseguem ver um vídeo que mostra alguma animação, alguma coisa que deixa mais claro a questão da somação de potenciais graduados. E aí a gente vai entrar em potencial de ação. Assim, ó, tá acabando o tempo dessa reunião. Então, eu vou cair e daí eu já entro de novo, tá? Pra gente zerar o tempo, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. O link vai ser o mesmo, tá, gente? Então, eu só vou finalizar